Olá, estudantes da Rede Municipal do Paulista. Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de língua portuguesa, vamos ter recomposição da aprendizagem para as turmas do segundo ano. E o tema da nossa aula de hoje é sobre um poema. E o nome do poema é O Sumiço. Hoje nós iremos compreender um pouco sobre esse texto. Mas antes disso, vamos relembrar um pouco do nosso último desafio. Na nossa última aula a gente aprendeu um pouco sobre os países que estão fazendo parte da Copa do Mundo, que está acontecendo em um país chamado Catar. E aí a gente explorou um pouco sobre o nome dos países, algumas rimas, letras que estavam faltando. Separamos sílabas também. E o desafio foi parecido com a nossa aula. Eu pedi que você descobrisse quantas sílabas tem a palavra Brasil. E aí? Conseguiu fazer o desafio? Será que você consegue descobrir Brasil? Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra Brasil? Quantos pedacinhos ela tem? Então vamos para a grande resposta. Se você falou que a palavra Brasil tem 2 sílabas, você acertou. Primeiro vamos ter o pedacinho Bra e depois o pedaço Zil, Brasil, que é o nome do nosso país, tá bem? Mas agora vamos para a nossa aula de hoje, né? Hoje vamos explorar um poema, mas o que é poema, né? A gente já estudou tantos tipos de textos, tantos gêneros textuais, receita, bilhete, e-mail, mas e o poema? Poema é um texto literário escrito em versos. Assim, estruturalmente, ele se opõe à prosa, já que ela não admite versos. Então, sempre que você visualizar um texto composto por versos, ele vai ser considerado um poema. Mas tem outras características também que a gente pode explorar em um poema. Os versos são as linhas de um poema, tá? Sempre que surgir alguma questão, alguma atividade que peça para você informar quantos versos tem aquele poema, simplesmente você vai contar as linhas. Também vamos ter as estrofes, que é o nome dado a cada grupo de versos que compõe um poema. Então, conseguimos visualizar bem as estrofes porque elas vêm separadas uma da outra. E, algumas vezes, elas também têm rimas, que, como já vimos em outras aulas, são palavras que combinam. Então, em resumo para vocês, as características do poema são versos, estrofes e rimas, ok? Agora olha só esse poema que acabou de chegar. Poema da abelha. Diz assim: a abelha trabalha, todo dia faz mel, voa livre e ligeira pelo azul do céu. Vamos explorar um pouco desse poema. Quantos versos você acha que ele tem? Lembra que os versos são as linhas, tá? Então, dá uma analisada aí nesse poema. É um poema pequeno, né? Tem apenas 4 versos. E quantas estrofes ele tem? Apenas uma estrofe. Será que existem algumas palavras que rimam? Aí a gente lembra daquela dica que eu sempre falo para vocês, visualizar a palavra que fica no final da frase, tá? E a gente tem mel e céu. Ah, mas eles não terminam com a mesma letra, mas terminam com o mesmo som, tá bom? O L, quando ele vem no final de uma palavra, vai ter o som do U. Então, nesse caso, mel e céu, eles vão rimar. Vamos explorar outros poemas? Vamos lá, né? Tenho aqui um poema de Vinícius de Moraes, que o nome dele é As Borboletas. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas
são alegres e francas. Borboletas azuis gostam de muita luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então, que escuridão! Dando uma olhada nesse poema, quantas estrofes você consegue encontrar? Lembre-se que ela vai estar bem separada uma da outra. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. Provavelmente bastante versos, né? Porque elas têm vários versos. E esse poema, ele fala sobre o quê? A gente já consegue visualizar com a imagem, né? Fala sobre as borboletas, as cores das borboletas, o que cada uma gosta também. Ok. E tem outro poema que já chegou aqui pra gente. Também de Vinícius de Moraes, que é o poema A Foca. E diz assim, quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola no seu nariz. Quer ver a foca bater palminha? É dar a ela uma sardinha. Quer ver a foca fazer uma briga? É espetar ela bem na barriga. Existem até canções com esse poema, tá? Mas eu quis trazer só esse trechinho para vocês. E aí? Quantas estrofes esse poema tem? Vamos contar? 1, 2, 3. 3 estrofes. Será que vocês estão bons em matemática? A gente pode reparar que cada estrofe dessa tem 4 linhas, né? Então, 4 versos por estrofe. Mas ao todo, quantos versos tem o poema Foca? Vamos contar comigo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 versos. Eu poderia fazer uma conta de matemática também, bem simples, né? Que seria 3 vezes 4. Mas temos aqui 12 versos e 3 estrofes. Agora vamos para o poema que eu escolhi para trazer para vocês. Depois que vocês ouvirem, verem aí esse poema, a gente vai responder algumas questões, tá bom? Então, fique bem atento para cada informação, para que você consiga responder bem as perguntas. O nome do poema é Sumiço e a escritora é Maria de Norá. Então, vamos conhecer esse poema. O passarinho pintou meu céu com seu solfejo de carrossel. Soprei-lhe um beijo num assobio e ele fugiu. Ficou em mim, no encanto breve, a semi-breve do seu piu-piu. Ah, passarinho, que danadinho, será que sente ser eu, pessoa, poluindo o ambiente por onde voa? Muito bem, um verso bem pequeno, um poema bem pequenininho, né? Deixa eu voltar aqui para você. Falam sobre um passarinho que apareceu no céu e aí a pessoa, né, soprou um beijo. E quando a pessoa soprou o beijo, o passarinho fugiu. E a pessoa ficou lá, lembrando um pouco do canto do passarinho e ficou imaginando, será que o passarinho pensou que ele estava poluindo o ambiente, soltando assim beijos? Então vamos para nossas questões, tá? Primeiro quesito. O texto que a gente acabou de ler é um poema. Isso se deve porque ele foi escrito. Alternativa A, parágrafos. B, linhas curtas. C, versos e estrofes. Ou D, refrão e coro. Possa ser que tenha algumas palavras que você ainda não tenha ouvido falar. Mas tem aí uma opção que tem 2 palavras que eu expliquei bem para vocês no início da aula, que faz parte da característica de um poema. Então, qual será a alternativa correta? A, B, C ou D? Se você falou que é a letra C, você acertou.
Versos e estrofes são características que compõem a estrutura de um poema. Segunda pergunta. Nos versos, o passarinho pintou o meu céu. Isso significa que o eu lírico ficou amargurado, afortunado, infeliz ou inconsolado? Quando ele observou que o passarinho chegou no céu dele, como é que ele se sentiu? Eu acho que ele não ficou triste, né? Porque até ele mandou um beijo para o passarinho, então ele não ficou infeliz. Também não ficou inconsolado. E também não ficou amargurado. Só restou uma opção aqui pra gente, que é afortunado. Ele se sentiu bem, bem afortunado, bem... Que sorte ter um passarinho no céu, bem aí no céu dele, né? Muito bem, tivemos aí no primeiro letra C e no segundo a letra B. Vamos para mais uma questão? Terceiro quesito. O que motivou a fuga do passarinho? O que foi que aconteceu no poema que o passarinho fugiu bem rápido? Será que você consegue lembrar? Ó, um beijo no assobio. A pessoa mandou um beijo para o passarinho e ele fugiu rapidamente. Quarto quesito, no trecho. Soprei-lhe. Essa palavra em destaque, no caso o pedaço lhe, está se referindo a quem? Ao beijo, ao sopro, ao passarinho ou ao assobio, quando ele diz soprei-lhe um beijo. Esse lhe faz referência ao quê? A, B, C ou D? O que é que você acha? Dá uma analisada aí nessas questões. A resposta correta é a letra C, ao passarinho, porque ele soprou um beijo para o passarinho. Por isso que diz soprei-lhe um beijo, certo? Vamos para mais algumas perguntas, né? Pergunta de número 5. Apesar de o passarinho ter fugido, o que permaneceu na mente do eu lírico? O passarinho fugiu, mas ficou alguma coisa ali na mente dele, do eu lírico, né? Da pessoa que está falando sobre o poema. Letra A, o carrossel. B, o assobio. C, o céu ou D, o canto? E aí, o que é que você acha? Diz, ó, o passarinho fugiu, mas ficou na memória o céu do passarinho, o canto do passarinho também. No verso, que danadinho, o uso do ponto de exclamação sugere o quê? Quando ele diz que danadinho, é admiração, alegria, raiva ou sorte? Admiração, né? Quando ele diz que danadinho, ele admirou aquele passarinho. Então, ó, o passarinho foi embora, ele ficou ali pensando no canto do passarinho, né? Ficou pensando também como aquele passarinho fugiu tão rápido por conta de um beijo que ele soprou. Mas vamos lá. Pergunta de número 7. Segundo o poema, quem foi que poluiu o ambiente? E aí? Você consegue lembrar dessa resposta? Bem no final do poema ele citava lá essa opção de que alguém pensou que outra pessoa poluiu o ambiente. Bem confuso, né? Mas, resposta correta, a pessoa, né? O passarinho pensou que aquela pessoa que soprou-lhe um beijo havia poluído o ambiente. Pergunta de número 8. No trecho, no encanto breve, a palavra destacada, no caso a palavra encanto, o que é que ela vai significar? Simpatia, inteligência, tristeza ou horrível? Analisa um pouco aí essa opção. Encanto. O que é que essa palavra encanto pode significar? Resposta correta, a simpatia também, né? Aquilo que deixou de bom na memória do eu lírico que está falando sobre o poema, da pessoa que viu o passarinho também.
Pergunta de número 9. Quantos versos e quantas estrofes tem o poema? E aí eu trouxe aqui para vocês, né? Esse poema escrito com a letra um pouquinho menor, mas é para que a gente possa observar um pouco da estrutura dele. Então vamos contar primeiro as estrofes, né? Quantas estrofes você consegue visualizar? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 estrofes, porque ó, ela vem bem separadinha uma da outra. Então esse agrupamento de versos a gente chama de estrofe, mas agora é que está o trabalho. Será que a gente consegue descobrir quantos versos tem? Estrofe a gente já viu que são 5 estrofes, né? Temos 5 estrofes, mas e os versos? Vamos contar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Muitos versos, né? Olha a resposta chegando. 5 estrofes e 17 versos. Ó, depois dessa aula de hoje, não esqueça mais, tá? Versos são as linhas. Estrofes são esses grupos de versos, tá bom? E que sentimentos o poema provocou em você? Quando você viu esse poema, quando você ouviu, qual foi o sentimento que você teve? Você ficou um pouco encantado? Ficou alegre? Ficou um pouco confuso? Da primeira vez que eu vi esse poema, eu fiquei um pouco curiosa para entender como é que uma pessoa soltou um beijo no assobio. Como é que o passarinho resolveu então fugir tão rápido? E aquela pessoa que ficou pensando e pensando e pensando no canto do passarinho. Existem diversos outros poemas, tá? Que você pode estar dando uma pesquisada aí na internet, conhecer até um pouco de outras histórias, de outras informações. Mas, para o nosso desafio de hoje, eu trouxe um poema que o nome dele é Seus Olhos, escrito por Sintra. Ele diz assim: seus olhos são pretos como a noite escura. São pequenas estrelas, repletas de amor e ternura. E sabe qual é o desafio de hoje? Você vai ilustrar o poema, ou seja, você vai fazer um desenho que represente tudo isso que está sendo informado no poema. Então, fala um pouco sobre os olhos que são pretos, como uma noite escura, com pequenas estrelas repletas de amor e ternura. Então você vai desenhar esses olhos que está sendo retratado aqui no poema. Capricha bem no desenho, escolhe as cores certas. Você pode fazer esse desenho bem grande, tá? Porque geralmente quando a gente quer desenhar um olho, a gente faz bem pequenininho. Mas nesse caso, tenta fazer ele bem grande para que dentro desse olhar tenha pequenas estrelas, tenha amor, que significa amor para você, e tenha ternura também, tá bom? Esse é o nosso desafio de hoje. Na próxima aula de língua portuguesa, eu vou trazer um resultado para você ver se ficou um pouco parecido com o seu, tá certo? Não esquece de cumprir o desafio, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!